Graças a Deus, amém, irmãos? Que Deus possa nos dar força, nos dar graça, até nós ouvirmos Ele nos chamar. Bendito é o nome do Senhor. Nessa noite está conosco, né, os irmãos ali do Nações Unidas, pastor Manuel, está junto com a igreja ali do Nações Unidas. Deus abençoe, né, as irmãs, os irmãos que eu acompanho, que estão aqui para adorar a Deus, em nome de Jesus. Como que a igreja quer receber-os como bem-vindo, em nome de Jesus, a igreja quer dizer amém? Amém. Também está ali nossos irmãos do Tremembé, pastor Moacir, está também junto com os irmãos, né, cooperando conosco nessa noite. Como quer que a igreja quer receber-os como bem-vindo, em nome de Jesus, a igreja quer dizer amém? Amém. Também o Pan-Americano, pastor Carlos, amém? Como que a igreja quer receber-os como bem-vindo, em nome de Jesus, a igreja quer dizer amém? Amém. Também está aqui o pastor Robson, né? Uma igreja ali de Praia Grande, mesmo? A gente costuma falar Santos, Praia Grande, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, então é Praia Grande, amém? Estão aqui representando os irmãos da Praia Grande, que Deus continue os abençoando. Como que a igreja quer receber como bem-vindo, em nome de Jesus, a igreja quer dizer amém? Amém. Deus continue abençoando, em nome de Jesus, a igreja, os irmãos, para a glória do nome de Jesus, amém? Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, amém? Mateus, capítulo 26, o Vini aí nos ajude aí com alguns versículos aí, em nome de Jesus, amém? É um culto de ceia, é um culto de reflexão, amém? Da palavra de Deus, e tive a oportunidade de estar orando ao Senhor, buscando a Deus, visto que, né, o Senhor tem nos dado a oportunidade de trabalhar à noite. Então, a partir do dia, eu estou tendo a oportunidade aí de buscar mais ao Senhor, de estar orando, lendo a Bíblia, e aprove a Deus nos dar a oportunidade, né, desses dias, estar buscando aí a presença do Senhor, e Deus colocou esta palavra no meu coração, né? Nós vamos fazer uma meditação sobre a Santa Ceia, amém? Qual que é a importância? Pode não ter muito glória a Deus, muito pula-pula, mas o objetivo, o intuito é que nós venhamos sair daqui consciente da importância da ceia para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 26, amém? E o versículo de número 17 em diante, amém? Vou ler do 26, irmãos, para nós ganharmos tempo, tá? 26 em diante. Diz assim: todos encontraram? Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? O livro de Mateus, né, um livro que o seu próprio autor é o próprio Mateus, também conhecido como Levi. Lá em Marcos 2,14 vai falar sobre esse nome Levi, que Deus o chama para uma obra. E o destinatário desse livro é para os judeus, né? Então ele escreve ali para os judeus. E nesse livro de Mateus há alguma palavra-chave, que é o cumprimento. Por que cumprimento? Porque repetidas vezes fala sobre, né, as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Então fala sobre muito do cumprimento das profecias, né, dos profetas que
falaram acerca da vinda de Cristo, né? O reino, a palavra reino, nesse livro está 50 vezes inserida nele. Também reino dos céus aparece por aproximadamente 30 vezes. Por quê? Porque Jesus, ele é o rei, né? Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, nós vamos entender por que participar da ceia, por que nós devemos participar da ceia. Primeiro, para sermos obedientes ao Senhor, para nós sermos obedientes ao nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus, que diz aí no versículo 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, como ato de obediência ao Senhor. Segundo, em memória da morte do Senhor, que diz lá em Coríntios 11, não é isso? Né? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, participar da ceia por obediência, participar da ceia para que possamos fazermos memória do que Cristo fez por nós, para confessar que pelo sangue de Jesus temos o perdão. Então, para nós confessarmos que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão, nós lemos isso no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, participar da ceia, para quê? Para que nós venhamos confessar que pelo sangue de Jesus temos o perdão, para ter comunhão com Cristo e com os crentes. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e o 17, bendito é o nome do Senhor, vai falar da comunhão. Põe para nós aí, Vini, por favor. Vai falar dessa comunhão, a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Que fala dos crentes, fala dos irmãos, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos quem? Os crentes, a igreja, a irmandade, os irmãos participam do mesmo pão. E quem que é o pão? É Cristo. E quando fala de pão, fala da ceia do Senhor. Então, participar da ceia, para que possamos ter comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Esta é a principal necessidade de nós participarmos da ceia, para oferecer gratidão e adoração, para nós oferecermos a Ele gratidão e adoração. Apocalipse 5, 9, bendito é o nome do Senhor, vai falar sobre isso também, sobre a comunhão, sobre nós adorarmos ao Senhor e cantar um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua e povo e nação. Bendito é o nome do Senhor. Então eles cantavam um novo cântico, eles estavam adorando. Participar da ceia para adorarmos ao Senhor, oferecer a gratidão, para anunciar a volta de Jesus. Não é o que diz lá 1 Coríntios 11, 26, anunciar a tua morte até que Ele venha, bendito é o nome do Senhor. E por fim, para participar da vida eterna, João capítulo 6 e o versículo 54 vai falar sobre a vida eterna. Por isso que nós temos que participar. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Por isso que é importante nós participarmos da ceia. Segundo,
dois símbolos maravilhosos. Quando participamos da ceia, existem dois símbolos maravilhosos. E quais são? Pão e vinho, bendito é o nome do Senhor. O grão de trigo, do qual vem o pão, cai primeiro na terra e morre. Isto aconteceu com o Senhor Jesus. Aleluia, que o grão de trigo, para ele crescer, para ele dar fruto, para ele germinar, primeiro ele tem que morrer. Bendito é o nome do Senhor. João capítulo 12, versículo 24, vai falar acerca desse grão de mostarda. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Por isso que Jesus morreu. Louvado é o nome do Senhor, para dar muito fruto. E quem que é o fruto dessa morte? É eu, é você, é nós, é a igreja. Por isso a importância de nós participarmos da ceia. Por quê? Por causa dos símbolos. Aleluia, que é o pão e é o vinho. Significado do pão: o trigo é cortado, trilhado e moído. Assim nosso Senhor foi abatido, açoitado, coroado com um espinho e morto. Bendito é o nome do Senhor. O pão também nos mostra a natureza da sua morte. O pão é assado no forno com muito calor, e Jesus também morreu, padeceu debaixo de uma grande turbulência, uma grande perseguição, uma grande tribulação. Este é o símbolo, aleluia, do pão para a igreja. Bendito é o nome do Senhor. O pão é o símbolo do novo homem. Cristo é o autor da nossa nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Bendito é o nome do Senhor. O pão, então, ele nos dá esse símbolo de um novo homem. E quem é novo homem, irmão, participa da ceia. Quem é nova mulher, participa da ceia. Por isso a importância de nós entender, aleluia, o quão precioso é o culto de ceia, o culto de santa ceia. Bendito é o nome do Senhor. O pão é o alimento do novo homem. Sim, ainda mais, ele oferece a plenitude da vida nova. Qual que é o alimento do novo homem? É o pão. Aleluia. Quem é novo homem? Quem é nova mulher? O pão é o seu alimento. Antigamente o nosso alimento eram as coisas desta terra. Agora nós somos nova criatura. E qual é o nosso alimento? É o pão. Quem não come da minha carne, falando do pão, aleluia, não tem vida em si mesmo. Quer ter vida espiritual, quer ter ânimo, quer ter prazer, quer ter alegria, coma do pão. Aleluia, se alimenta do pão. Bendito é o nome do Senhor. O pão, ele é o alimento do novo homem. O pão também mostra nossa nova e maravilhosa união. Um pão, um corpo. Nós somos um com ele e através dele. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos um com ele e através dele. Jesus disse: olha, Pai, nós somos um. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E que eles também possam ser um em nós. Nós temos que ser em unidade. Nós temos que ser uma mesma coisa. Por isso participar da ceia, para ter união, para ter comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um culto como esse, irmão, era para o Ministério Campo de São Paulo. Está tudo junto, unido. Mas sabe o que acontece? Um está cooperando aqui, outro está cooperando lá, outro está atendendo outras igrejas por aí, mas não atende ao nosso ministério. Mas aquela chuva, mas nesta noite aprenda a cooperar na tua casa, a cooperar em Belém. Casa do pão, aqui tem pão, aqui tem pão, aqui tem pão, aqui tem pão quentinho do céu. Vai procurar os crentes do campo de São Paulo, que era para estar aqui. Estão cooperando às vezes em muitos outros lugares, irmão, mas não vem cooperar na tua casa. Oh, como é bom estar na casa da mãe. Não é assim quando o filho separa. Quando a mãe separa, o primeiro lugar
lugar que eles voltem para a casa dos pais. Porque é bom estar na casa do pai, é bom estar na casa da mãe. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então há uma unidade. O significado do vinho, então nós falamos do significado do pão, bendito é o nome do Senhor. Agora o significado do vinho, por isso que é importante nós entendermos, aleluia, a importância de participar da ceia. O vinho lembra a sua vida oferecida por nós. O vinho, ele lembra a vida de Jesus que foi oferecida por nós. Ele tomou o nosso lugar, ele sofreu por nós, ele padeceu por nós, ele foi lá, ele nos substituiu. Bendito é o nome do Senhor. A segunda coisa, lembra da nova aliança no sangue de Jesus. O vinho lembra a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Aleluia. O vinho, que ele representa, ele simboliza de que maneira recebemos uma nova vida, ou esta vida, bendito é o nome do Senhor. Uma pergunta: de que maneira nós recebemos esta nova a vida? Comendo, aleluia, bebendo do teu sangue, comendo da sua carne. Isso faz com que nós venhamos demonstrar a maneira em que nós recebemos a nova vida. Bendito é o nome do Senhor. Última Páscoa foi o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Jesus celebrou a seus discípulos a noite em que foi traído. Ele celebrou, que foi o que nós lemos aqui, a última Páscoa. Bendito é o nome do Senhor. A Páscoa também é chamada de a festa dos pães asmo. Bendito é o nome do Senhor. A noite no Egito, quando Deus tomou o seu juízo sobre Faraó, matando todos os primogênitos do Egito e libertando o povo de Israel, todos os primogênitos do povo de Israel foram consagrados ao Senhor. Aleluia. Enquanto lá no Egito a primogenitura de Faraó estava morrendo, do povo de Israel estava sendo consagrado. Bendito é o nome do Senhor. Estavam saindo, aleluia, lá do Egito ao cordeiro dado para eles por Deus. Deus colocou o seu povo debaixo da proteção do seu sangue, deste cordeiro que morreu em lugar de Israel. Não foi o que Deus falou para Moisés: Moisés, pega aí, aleluia, e vai em cada casa, cada família, mata lá um animal e asperge o sangue, aleluia, na verga das portas. Bendito é o nome do Senhor. Falando do cordeiro, o cordeiro que morreu, o cordeiro que foi maculado, o cordeiro que ao terceiro dia ressuscitou, o cordeiro que foi maltratado, o cordeiro que foi, aleluia, ele morto, o cordeiro que passou, aleluia, muita dificuldade. O cordeiro é o cordeiro de Deus. Este é, aleluia, que está aqui nesta noite para alimentar minha alma, tua alma, nossa alma, e nós saímos daqui diferente. A saída do Egito na terra da escravidão para os egípcios foi a noite de maior sofrimento, mas para Israel a noite de maior alegria. Foi a saída da escravidão, aleluia, que durou séculos, enquanto o povo do Egito estava lá chorando, se angustiando, o povo de Israel estava se alegrando. É assim, irmão, enquanto lá fora o Egito, o povo está em angústia, está em choro, está em desespero, nós estamos aqui na ceia se alegrando, aleluia, por termos tirado de uma escravidão que durou anos na nossa vida, outros durou séculos. Bendito é o nome do Senhor. Mas Ele nos libertou, mas Ele nos tirou lá do Egito. Por isso a importância de nós participarmos da ceia. Bendito é o nome do Senhor. Segundo, em contrapartida, esta noite, e esta é a noite da traição do Filho do Homem. A noite da traição foi a que mais pesou para o Senhor e para a história da humanidade. Foi a noite da traição, foi a noite que Jesus ali foi traído, foi a noite que mais pesou para Ele. Não é assim, irmão? A dor da traição, bendito é o nome do Senhor. Às vezes nós estamos
estamos aqui e conversamos com um e conversamos com outro, mas por trás a pessoa está te apunhalando, está falando mal, está caluniando, está apedrejando. Mas nessa noite, oh glória, Jesus me ensina a suportar a dor da traição. Bendito é o nome do Senhor. Naquela noite ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Naquela, aleluia, nela ele foi entregue por todos nós. Naquela noite ele foi entregue por todos nós. Isaías 53, aleluia, versículo 3 ao versículo de número 7, vai falar que nós o entregamos ele. Não foi só Judas, bendito é o nome do Senhor, mas foi todos nós que o entregamos, aleluia, naquela ocasião. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz, aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por causa de nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, que cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a tua boca. Como um cordeiro foi levado, aleluia, ao matador, e como ovelha muda perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. É por causa de nós, é por causa de mim, foi por causa de você que ele foi entregue naquela noite. Não foi só por causa de Judas não, meu irmão, mas foi por causa dos nossos pecados. Aleluia. Na mesma noite o primogênito colocou-se no abismo que o pecado causou entre Deus e os homens. Ele se colocou no abismo, aleluia, o qual o pecado causou entre nós, aleluia, e Deus. Por quê? Porque quem é que separa o homem de Deus? São os pecados, as transgressões, as iniquidades separam, e Jesus entrou nesse meio aí, aleluia, para fazer o elo. Oh glória a Deus, por isso a importância de participar da ceia. A ceia do Senhor e a sua celebração. A festa da Páscoa, que o Senhor desejou comer com seus discípulos, já havia passado. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, deveria ser logo sacrificado. Agora, o Senhor instituiu uma nova e muito mais significativa ceia. Uma nova e muito mais significativa. Essa nossa ceia, ela é muito mais significativa do que aquela do passado. Por isso que nós temos que valorizar, nós temos que dar valor, nós temos que ter a primazia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, com a ceia do Senhor, aleluia. Foi muito mais importante. Naquela noite terminou a dispensação judaica, a lei, e a graça vigorou. Observemos brevemente a singular celebração. A festa da Páscoa passou. Judas aceitou a parte que o Senhor lhe tinha dado e retirou-se. O Senhor ficou sozinho com os 12. Então tomou o pão e o vinho, explicou-lhes este símbolo sem palavras. Esta ceia apresenta a mais preciosas verdades: a salvação, aleluia, consumada, e o perdão dos pecados. O que representa a ceia? A salvação consumada e o perdão dos pecadores, irmão. É motivo de nós vir se alegrar num lugar como esse, principalmente num culto de ceia. Exceto quem está trabalhando, irmãos, exceto quem está enfermo, de cama, que não pode nem levantar. Caso contrário, não tem desculpa. Caso contrário de não participar da ceia, eu tomo ceia lá na minha congregação, mas aqui tem uma congregação também, que é a mãe, e que tem também, bendito é o nome do Senhor, umas diretrizes, que foi colocada no grupo. Bendito é o nome do Senhor. Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Porque não tem mais esse sentimento
ainda, irmão, não tem essa certeza da consumação da salvação e não tem a certeza do perdão dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. É a festa da redenção, é uma festa em memória de Jesus, é uma festa da redenção, é uma festa em memória de Jesus, irmão. E às vezes nós deixamos de estar aqui fazendo memória do que Cristo fez por nós. Nós estamos em muitos outros lugares de entretenimento que não se lembra de nada, só se lembra às vezes da vida do passado que nós vivíamos, mas não lembra de Cristo, do que Ele fez por nós, do seu sofrimento, do castigo que Ele sofreu naquela cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor. Como Israel festejou a libertação do Egito, assim festejamos também nossa libertação do pecado. Assim como eles festejaram a libertação do Egito, não é motivo de nós estarmos aqui festejando a libertação do pecado. Mas sabe por que isso acontece? Porque muitos ainda não foram libertos do pecado. E aí faz que nem Adão, se esconde. Não quer estar no jardim. Se está no jardim, vai estar escondido. Está escondida por quê? Por causa do pecado. Não tem convicção de que foi perdoado. Não tem a certeza. Não consegue festejar o perdão do pecado. Mas nessa noite, louvado é o nome de Jesus, que nós temos essa consciência, a importância de participarmos da ceia do Senhor. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus. Os discípulos creram no Senhor e o seguiram, assim como nenhum incircunciso podia participar da festa da Páscoa. Também esta ceia é só para aqueles que experimentam a redenção pelo sangue de Jesus. Aleluia. Os incircuncisos não poderiam participar. É como hoje, só quem é salvo, só quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro e quem está em comunhão pode participar da ceia. Mas eu quero ler um versículo. Em Israel, nenhum membro do povo podia faltar. Números, capítulo 9, versículo 13. Nenhum membro podia faltar, lá na época de Israel. E se nós vimos aqui, que a ceia de hoje é muito mais importante do que aquela época, por que deixar as vossas congregações? Aleluia. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, ou seja, porque para ir ao local do sacrifício, às vezes era uma caminhada, era uma viagem, era uma jornada, e às vezes eles estavam a caminho e não dava tempo de chegar. Eles estavam ali a caminho e não dava tempo de chegar. E aí ele fala, exceto se estiverem em viagem. Mas Deus, que é onisciente, sabe que a intenção deles era estarem lá participando e deixar de celebrar a Páscoa. Essa alma do seu povo será extirpada, porque não ofereceram a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Esse homem levará o seu pecado. Mas hoje nós vivemos assim, não tomo hoje, mas tomo no domingo. Está falando ali, ó. Porque não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Qual que é o tempo determinado da ceia? Segundo sábado do mês, não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, é o segundo sábado do mês. Esse homem levará o seu pecado. É sério, irmão, a ceia. E nós ficamos, não tem problema, estamos na geração, 2021, irmão, é nova geração, nós temos que estar para frente, sim, mas nós não podemos perder os princípios da palavra. Não podemos, está muitos crentes pecando, não. O homem levará o seu pecado, ele vai levar consigo aí, não vai conseguir, às vezes aqui é o lugar, Jesus me perdoa, Jesus tem misericórdia, Jesus, teu sangue vertido na cruz, é o que me lava, é o que me limpa, é o que me purifica, Jesus, eu creio no poder deste suco de uva, que simboliza o teu sangue, mas eu creio, Jesus, eu creio que dentro desse copinho o Senhor está pingando o teu sangue, que o Senhor verteu na cruz e vai me lavar, vai me limpar, vai me purificar, vai me transformar. Meu irmão, perde a oportunidade de estar numa reunião como essa, ser restaurado, ser renovado, ser perdoado, ser purificado e ser transformado pelo poder do sangue de Jesus.
vida, mano. Porém, se nós lemos lá no comecinho desses versículos aí de Números, nós vamos ver que está falando lá que eles tocaram um homem morto, estava impuro, e aí eles foram lá até Moisés, e Moisés falou: peraí, eu vou ver o que o Senhor vai me falar. Aleluia. Às vezes as pessoas chegam até nós, confessam os pecados, não tem problema, vamos orar aqui, está tudo certo. Não, irmão, vamos ver o que o Senhor vai falar. Se o Senhor falar que vai ficar na disciplina, vai ficar na disciplina. Se o Senhor falar, não, põe a mão aí, ora e está tudo certo, está tudo certo. Mas se Deus não falar, olha, cuidado, porque o problema dele pode acarretar em nós sofremos dano de pessoas que não querem nada com Jesus. E ali eles demonstraram isso. Aí Moisés foi orar, Deus falou: Moisés, pode aí, põe um pouco aí, agora eles não vão tomar não. Eles vão tomar no segundo, não tomaram no tempo depois que eles foram participar. Mas eles foram restaurados, foram transformados, foram minados. Então nós temos que participar. Nenhum do Israel, em Israel, nenhum membro do povo podia faltar. E hoje pode faltar, irmão? E é isso que nós temos que tomar consciência. É um culto de reflexão. Vamos refletir. Hoje nós estamos aqui. Mas por que nós estamos aqui? Por livre e espontânea vontade, que nós vamos falar mais para frente? Ou é porque o pastor fez uma reunião? Nós temos que estar lá, estamos em falta, hein? Nós estamos devendo. Se for por isso, Deus que nos guarde. Deus que nos guarde disso, irmão. Mas que nós possamos estar aqui voluntariamente, com prazer, com alegria, com satisfação. Bendito é o nome do Senhor. Em uma ceia, nenhum dos israelitas poderia ficar de fora. Bendito é o nenhum deles poderia ficar, eles tinham que participar. Isto também mostra que somente membros do corpo de Cristo podem participar da ceia, ou seja, somente aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia? Uma ordem do nosso Senhor: fazei isto. É o que nós lemos lá em Coríntios, que nós lemos aqui. Fazei isto, é uma ordem, né? Em memória do Senhor, em memória de mim. É o que ele fala nos versículos. Um laço de comunhão entre cabeça e membros. É um ato de comunhão entre cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus. E os membros, que somos nós, que fazemos parte de um corpo. É isso, né? O que é a ceia do Senhor? É o ato de nós estarmos obedecendo uma ordem que Ele deixou. É um ato de memória, de lembrar o que Ele fez por nós. É um laço de comunhão que nós temos com Ele. É um testemunho de Cristo, seu sofrimento e morte. É nós estarmos ali testemunhando que Ele morreu por mim, que Ele sofreu por mim, que Ele padeceu por mim. Uma confissão de nossa esperança, até que Ele venha. Qual que é a nossa esperança? Até que Ele venha. Bendito é o nome do Senhor. Temos também um cordeiro pascual, irmão, nessa ceia, né? Ele foi escolhido por Deus. Não foi lá o que diz em João 1:29? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro, não é de Maomé. Eis aí o cordeiro, não é, aleluia, de Allan Kardec. Eis aí o cordeiro de Deus. Aleluia, este cordeiro foi Deus quem escolheu, foi Deus quem preparou, foi Deus quem projetou, foi Deus quem, aleluia, antes da fundação do mundo, já preparou tudo. E aí João agora, olha lá no deserto e vê no cenário levítico, ele diz: eis aí, eis aí, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Foi perfeito. Esse cordeiro foi perfeito. Bendito é o nome do Senhor. Foi imolado. Aleluia. Nenhum dos seus ossos podiam ser quebrado. Seu sangue foi aspergido. Bendito é o nome do Senhor. Sua carne foi moída. Quando ele fala de cortar, de partir o pão, está falando da carne dele rasgada, da carne dele moída. Bendito é o nome do Senhor. Temos também esse cordeiro no nosso meio, a ceia do Senhor. Nós falamos aqui um pouco da Páscoa e a importância de trazer isso para os nossos dias. Mas e a ceia do Senhor? O pão e o vinho são símbolos circulares
no significado e apontam para os fundamentos da fé cristã. Pão, meu corpo; vinho, meu sangue. Nisto nós vemos o quê? O que nós vemos nessa parte do sangue, nessa parte do pão, que é o meu corpo, do sangue, que é, bendito é o nome do Senhor, que é o sangue de Jesus, que é o vinho, é o sangue, o pão, o corpo. O que nós vemos? A encarnação de Cristo. Nós vemos tudo isso, irmão, a encarnação de Jesus. E os crentes não querem participar da ceia, o pão, a figura do seu corpo. O Senhor disse: um corpo me formaste. Aleluia, a encarnação. Ele se fez homem, entre nós habitou. Ali no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Fala da sua encarnação. Aleluia. Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas sim a nossa natureza. Ele não tomou a natureza dos anjos, ele tomou a minha, a tua, a nossa natureza. Bendito é o nome do Senhor. O que ele fez? Não somente tomou a nossa natureza, ele entregou-se voluntariamente. Foi voluntário, irmãos. E às vezes nós fazemos as coisas para ele forçado, ou porque alguém mandou, ou porque alguém pediu, ou porque alguém puxou a nossa orelha. Nós não conseguimos fazer voluntariamente. Mas nessa noite eu acredito que o Espírito de Deus, ele vai cravar no meu e no teu coração, vai selar, como nós aprendemos na escola dominical. Selo é uma marca, irmão. Ele vai selar no meu coração, no teu coração, esse sentimento e desejo de fazer a obra voluntária e se envolver com as coisas de Deus voluntariamente. Bendito é o nome do Senhor. Sua devoção. O que nós vemos aqui? A sua devoção, gratidão, meu irmão. Aleluia, mostra a devoção de Jesus, a gratidão. O Senhor agradeceu, tomou o pão, símbolo do seu corpo, que logo depois foi crucificado. E o que ele fez quando ele tomou o pão? Ele agradeceu, deu graças, ele foi grato. E é isso que nós temos que fazer, agradecer, ser grato ao Senhor. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas descendo a sepultura, quantas pessoas que nós estamos aqui pedindo oração, porque está com câncer, porque está com isso, porque está com aquilo, porque está com aquilo outro. E você, eu, nós com saúde, irmão. Às vezes alguém ora por nós porque é uma prova aqui, outra ali, um desemprego aqui, outro desemprego, mas tem saúde, mas tem alegria, mas tem prazer. Nessa noite tenha gratidão pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia, devoção. Aleluia, o Senhor tomou o pão e agradeceu. Aqui mostra-nos o que é o seu sofrimento e partiu o pão. Judas foi um instrumento da via dolorosa de Cristo. Partiu o pão, ou seja, foi rasgado o pão dele. E o Judas foi um instrumento para isso. Aleluia, que nós vamos ser um instrumento de Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus, mas não um instrumento do adversário. Mostra o que para nós? Sua substituição. Ele não substituiu. Este é o meu corpo, oferecido por vós. É o corpo dele que ele ofereceu. Ele tomou o nosso lugar, irmãos. Era para nós sofrermos lá, era para nós padecer. Vou perguntar para os irmãos aqui. Vou dar um exemplo. Eu sou condenado a uma prisão. Qual é dos irmãos, das irmãs que vai falar: não, ô irmão Luciano, pode deixar que eu vou lá ficar preso com você. Vou ficar lá 3 anos, 5, 10, 20. Quem aqui faria? Eu não faria. De jeito nenhum. Mas Jesus fez isso por nós. A condenação era para nós. A coroa de espinho era para nós. O cravo nas mãos era para nós. O cravo nos pés era para nós. A lança que o transpassou era para nós. O tapa que lhe deram na face era para nós. A cuspina que lhe deram era para nós. Mas ele sofreu em nosso lugar. Ele tomou o teu lugar. Ele tomou o meu lugar. Não é motivo, irmão, da igreja está cheia, agradecendo a Deus pelo que ele fez por nós. Glória a Deus. Era para mim, era para você, era para mim, era para você, era para mim, era para você.
fazer, mas Ele nos substituiu, mas Ele tomou nosso lugar, e nós estamos aqui para o adorar, para o agradecer e bendizer o teu santo nome. É a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz, é o sofrimento dele no meu lugar, no teu lugar, que alegra a nossa alma. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Seu convite, aí ele faz o convite: tomai, comei, bebei, a expiação está consumada, aproprie-se pela fé daquilo que é oferecido. Simbolicamente, o sangue, o preço por nossas almas. É um convite que ele faz, não é só para nós que estamos aqui não, isso está na Bíblia. É para todo cristão que lê Bíblia, era para estar comendo e bebendo, era para estar aqui. Oh Jesus, eu aceito o seu convite, aleluia, está aqui, ó, aleluia, bebei, aleluia, bebei, tomai, aleluia, comei. É o convite que ele faz, mas às vezes nós recebemos outros convites e vamos. Mas o convite que está na Bíblia de Jesus nós rejeitamos. Por isso que às vezes vivemos uma vida, às vezes, mais para lá do que para cá. Só de aparência, irmãos. Uma vida de engano. Uma vida que por fora está uma beleza, mas que por dentro não tem alegria, não tem paz, não tem esperança, não tem prazer. Anda que nem Davi, que nós aprendemos na escola dominical passada, falando com a sua própria alma: porque te abate minha alma, porque te perturba dentro de mim. Oh minha alma, espere em Deus, ainda louvarei. Aí está aí aparentemente, mas a alma está angustiada, está abatida, mas você veio no lugar certo. Aleluia, vai comer, vai beber. Ele vai levar a tua alma, vai levar o teu coração, vai te renovar, vai te levantar e vai te fortalecer. Aleluia. O sangue é o preço das nossas almas, irmãos. Ele pagou o sangue que ele derramou na cruz, foi o preço que ele pagou por nossas almas. Oi, eu tenho um líder lá onde eu trabalho que nós vemos que as pessoas dão, primeiramente Deus, mas Deus se utiliza das pessoas para nos abençoar no local de trabalho. E isso, irmão, a gente tem que reconhecer, tem que ser grato, grato por um benefício, às vezes de uma promoção, de alguma coisa, quanto mais por alguém que pagou pela minha alma, quanto mais por alguém que verteu sangue. Aleluia. O sangue de Jesus é o que tem na ceia, irmão. Aleluia, tem aí a ceia do Senhor, tem o seu convite, aleluia, o que nós vemos? A encarnação e muitas outras coisas, o seu convite, a crucificação, mas tem o sangue de Jesus também. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, o grande significado do sangue de Cristo, já vimos 400 vezes está na Bíblia, nas Escrituras. O sangue de Cristo está inserido na Bíblia 400 vezes. Aquele que compreende pela fé o grande valor do precioso sangue de Cristo é salvo e perfeito perante o Trino Deus e tem a vida eterna. Perfeito diante do Trino Deus. Quem acredita no poder desse sangue, irmãos? Ele diante de Deus, ele é perfeito. Nós somos falhos. Nós sabemos disso, temos nossa limitação. Mas quando Deus olha do céu e vê o sangue, Ele nos vê nós perfeitos e não vê o defeito. É por isso que a misericórdia dEle, ela se faz nova a cada manhã. É por isso que a misericórdia dEle nos alcança a cada dia. Bendito é o nome do Senhor, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. O sangue de Cristo é a base do perdão, porque sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue de Cristo é a base do perdão. Por isso que a ceia é o lugar de nós vermos participar, porque o suco de uva, nós temos que pegar ele com fé, como se ele não vai se transformar no sangue de Jesus, de jeito nenhum, mas como símbolo pela fé, nós temos que tomar como se fosse o sangue dele. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu creio que esse suco de uva, hoje eu acredito que é o poder do teu sangue, vai entrar em mim, vai me limpar, vai me perdoar, vai me purificar, vai me lavar. O poder do sangue, bendito é o nome do Senhor. O sangue de Cristo é
é a base da justificação. Louvado é o nome do Senhor, Ele nos justifica. Bendito é o nome do Senhor. O sangue de Cristo é o alicerce da nossa paz. Jesus faz a paz pelo seu sangue. Põe para nós aí, Vini, Colossenses, eu quero ler 1:20. Colossenses 1:20. Aleluia. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Mas eu quero frisar aqui que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, no sangue de Jesus tem paz. Oh glória, por isso que muitos crentes andam perturbados, irmão, para lá, para cá, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como, porque não tem paz. E porque não tem paz? Porque não participa do sangue. Porque na baraxandarápia. Mas nessa noite receba a paz de Deus na tua alma, no teu coração, no teu interior. Nessa noite tem paz neste lugar. Jesus é o príncipe da paz. A minha paz eu vos dou, não como a dou como o mundo a dá, não. A paz dele é permanente. Receba a paz na alma, receba a paz de espírito, receba a paz da mente, receba a paz no seu interior. E por fim, irmãos, examine-se o homem a si mesmo. É o que tem na ceia, por isso a importância de nós participarmos da ceia. Nada é tão importante para o Filho de Deus quanto a constante autoexame, pois facilmente nós nos enganamos. Quando que é que nós temos que fazer esse autoexame? Agora. Tudo deve vir à luz, tudo deve ser julgado na luz de Deus. Tudo tem que vir à luz. Nada fica encoberto, nós temos que nos examinar. De boa vontade, tem que ser voluntário. Boa vontade, o que é se examinar? Nessa parte eu estou falho. Como o pastor sempre diz, é tirar o Luciano daqui e colocar ele aqui, né? Eu tiro o Luciano daqui, coloco ele aqui e faço uma nazero, sei lá, você está falho nisso aqui. Você está pecando nisso aqui, ó, só que Deus não está sagrando de você. E fazer essa autoanálise. Isso é o exame. Quando tem que fazer isso? É agora. Bendito é o nome do Senhor. E como tem que ser isso aí? Tem que ser de boa vontade. Estamos preparados para trazer o pecado oculto à luz? Estamos preparados para trazer o pecado oculto à luz? É o autoexame, é o pecado oculto. A luz está lá, Gênesis 3:8. Está lá. Estamos preparados para isso, para trazer aquele pecado que está oculto à luz. Isso que é o autoexame. Tem que ser agora, tem que ser de boa vontade, profundamente. Aleluia. Não chame de inofensivo o que Deus chama de pecado. Não chame inofensivo aquilo que Deus chama de pecado. Às vezes nós, irmão, tem coisa que para nós é insignificante, mas para Deus é uma abominação. E às vezes nós vamos aí protelando, tem que se examinar. Aleluia, aleluia, sem temer, na luz da palavra. Sem temer, temer aqui é sem temer, irmão. Como Adão que ficou com medo e se escondeu. Não. É hora de nós, porque o inimigo quer isso, que nós vamos ocultando. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus está voltando. Nós vamos ocultando, Jesus está voltando. Nós vamos ocultando, Jesus está voltando. Jesus está prestes a vir buscar a despedace Agag. Quem que é Agag? É aquele lá que o rei Saul não destruiu, que Deus pediu para ele destruir toda Agag, todo lá o seu povo, todo o seu exército, gado, tudo. Mas o que o rei Saul fez? Poupou o gado e poupou o rei.
E aí Samuel teve que ir lá matar Agag, aleluia, e chamar a atenção do rei Saul. Ele mata esse Agag. Bendito é o nome do Senhor. No nome de Jesus nessa noite, mata ele, despedaça com ele, porque senão ele vai nos despedaçar. Não como Geazi ou Acã, mas com sinceridade, sincero naquilo que nós confessarmos, orando. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Salmo 139, sonda-me. Orando. Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e certamente Deus vai encontrar muitos caminhos maus em nós, mas nós temos que ser sinceros com Ele. Aleluia, a mesa do Senhor, aleluia, vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. A mesa do Senhor, aleluia, é uma mesa farta e rica. Aleluia, é uma mesa farta, é uma mesa rica. O salmista Davi, ele disse: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Oh meu irmão, nessa noite tem a mesa do Senhor. Poderia o Senhor nos preparar uma mesa no deserto? Pode, Deus pode. No deserto tem mesa, na mesa de Deus tem tantas coisas. É mesa real, essa mesa é real porque fala de rei, realeza. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Você guarda esta palavra lá na sua congregação, não deixa de ir para a ceia, não. Participa da ceia. Você teve o privilégio nessa noite de aprender a importância, não que você não sabia, mas às vezes não levou tão em consideração assim, mas nessa noite tenha ciência da importância de estar na ceia, de participar de um culto de ceia, de ter o prazer. Bendito é o nome. Chegou um culto como esse, sabia, eu estava pensando comigo, as crianças poderiam cantar também no culto de ceia. Traga os filhos para adorar o Senhor, para eles aí aprendendo a importância da ceia, irmãos. Para aprender a importância, porque amanhã faz 15, 16 anos e fica como os crentes de hoje, não quer saber de ceia, não dá importância para a ceia, não está nem aí com a ceia. Ou às vezes o pai não quer vir, a mãe não quer vir, a criança está lá: ô pai, eu quero ir para a ceia. Ô mãe, eu quero ir para a ceia. O pai e a mãe tem que vir porque o filho quer vir. Já tem que ir ensinando. Nós vamos orar. Curva a tua cabeça. Eu não sei qual é o teu estado diante dessa palavra, mas comece a valorizar a ceia. Dá valor, aleluia, coloca como primordial, segundo sábado, né, na sede, mas lá na sua congregação, não sei qual é o dia, tal dia eu não tenho compromisso, meu compromisso é na ceia, meu compromisso é com Jesus, e depois com o meu pastor, com o ministério. Eu estava na igreja, ajudando o meu pastor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, aleluia. Marca lá na sua agenda, o dia da sua ceia lá, na sua congregação, não falte, não deixe de ir, apresente-se diante do Senhor, maravilhoso Deus. Eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença. Uma palavra de reflexão a começar de mim, da minha casa, da minha família, meu Deus, em nome de Jesus. Venha nos despertar no poder do Teu Espírito Santo. Não podemos aqui ser um hipócrita e viver de aparência. É para começar da minha casa, é para começar da minha vida, da minha família. Oh Deus, por amor do Teu santo nome, eu não consigo por mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode, no poder do Espírito Santo, despertar minha vida, despertar minha casa, despertar minha família, mas também a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, a família de cada um que aqui está. O Senhor é poderoso para fazer a obra. Às vezes o pai fala, a mãe fala, o esposo fala, a esposa fala, entra por ouvido, sai pelo outro, mas quando o Senhor fala é diferente. Fala o coração dele, fala no coração dela, fala, meu Pai, na nossa casa, na nossa família, manifesta o Teu poder, desperta em nós, ó Pai, esse sentimento de estarmos valorizando a ceia do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Pastor Carlos vai estar lendo aí o texto da ceia no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Todos acharam, diga amém. Amém. O que eu recebi do Senhor,
E também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está o pão. Nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor. O pão é um símbolo do corpo de Cristo. E nós estaremos dando graça no nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, no nome do Teu Filho, amado Jesus, Senhor. Eis a este pão, Senhor, que será o símbolo do Teu corpo. O Teu corpo que foi moído na cruz do Calvário, ó Deus, por causa dos nossos pecados, Senhor. E hoje estamos aqui, Senhor, reconhecendo, fazendo memória de Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário, Senhor. Pai querido e eterno, nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus. E tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, 301, amém? Podemos tomar assim. Tá, cristã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém? Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Graças a Deus, nós vamos orar agora pelo cálice, vai ser pelo vinho, em nome de Jesus, amém? O pastor Robson vai estar fazendo esta oração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, grande Deus. Vamos à paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te damos por esse cálice que é símbolo do sangue convertido, ó Pai, na cruz. Nesta noite, Pai querido, a comunhão pelo teu sangue, a comunhão, ó Pai querido, pelo sangue puro, convertido por nossas vidas. Ó Deus amado, a participar, Senhor, desse cálice, e haja vida, e haja, Senhor, a comunhão, e haja, Pai querido, ó Deus, poder a renovar, a restaurar a vida, Pai querido, do teu povo nesta noite. É conosco, Pai querido, nós te louvamos pelo sacrifício que foi feito por nossas vidas. Ó Deus amado, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmão Pedro, vem ajudar nós aqui, irmão Pedro, pode ser? Irmão Pedro, vem para ajudar nós para recolher aqui os copinhos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 39, amém? Está sentado. Aleluia. Glória a Deus. Sino de número 39. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
essa oportunidade. Glorifique, adore, exalte. Bendiga o nome dele. Você está aqui. Você veio para o adorar, para o exaltar, para engrandecer, para bendizer. Sinta a alegria de participar da ceia. Sinta a alegria de participar do pão, do sangue. Onde está na mesa do Senhor. Aleluia, para ser renovado, restaurado. Ou para ser curado, para ser liberto e transformado pelo poder do sangue. Pelo poder do sangue. Pelo poder do sangue. Receba a paz. Receba a alegria. Receba a cura. Receba a libertação. Receba a renovo. Receba pelo poder do sangue. Abaracalassura, badacanarábia. Ele baracandorébia. Abaracanarábia. Urabadacandorébia. Daracalassúria. A tope de canaia canacé. E canchou de cominar a bado rebidaia. Ele bacano chocomo de provedor canandarábia. A duvidou como de coma duvidária. A choquemente própria. De capata calassúria. Ele dá toquemidácia. Ele canturite como duvidária. Ele toqueme de pracanaraba para duvidar. Ele bacalassúria. É ele, é o sangue dele, é a presença dele, é a presença dele, é o sangue de Cristo vertido na cruz. Oh glória, alegra a tua alma, aproveita a oportunidade, vai adorando, vai bendizendo, vai enaltecendo. Oh glória a Deus, aleluia. Oh bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro, deixa ele te tocar nessa noite. Oh maravilha, bom é estar na ceia, bom é estar em comunhão, bom é sentir a paz pelo sangue de Cristo Jesus. Oh que maravilha, oh glória a Jesus, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Oh glória a Jeová, bendito, 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 bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Como é bom estar em comunhão, como é bom estar com os irmãos, oh maravilha, bendito é o sangue do Cordeiro, glória a Deus, aleluia, aleluia, meus irmãos, aleluia, graças a Deus. Que maravilha, né? Aleluia. Quando a coisa é natural, quando a coisa é voluntária, riqueza, né? Louvado é o nome de Jesus. Que maravilha. Meus irmãos, aleluia. Nós vamos só dar os avisos mesmo e depois vamos orar, encerrando, despedindo a igreja. Quem fará isso logo depois é o evangelista Marcos, também. Mas antes nós vamos dar os avisos. Meus irmãos, tem a cantina missionária, tá? R$8 é a empada de frango com requeijão, bolo de pote de cenoura com chocolate, é isso? Irmão Rosângela? É, né? Conforme está o desenho ali, tá? Aleluia. E também o bolo de coco, amém? Os irmãos, não deixe de passar ali. Eu sei que talvez o irmão já tenha contribuído na oferta missionária, mas ajude também na cantina, amém? No nome de Jesus, não deixa de passar ali e pegar ali a sua empada, leva para o seu esposo, leva para a esposa,
leva para o filho, a filha, em nome de Jesus, leva para o vizinho, né? Ganha o vizinho lá, dá uma limpada para ele, e já aproveita e convida para vir para o culto amanhã, né? Em nome de Jesus, estratégia, irmãos, né? Leva o pote lá, mas já fala para ele, ó, isso aqui não tem chumbinho não, tá? Isso aqui tem oração, tem jejum, tem presença de Deus, tem graça de Deus, amém? E certamente, em vez de ela ficar ruim, ela vai ser curada no nome de Jesus, amém? Então os irmãos passem ali, aproveite, né? E ajude aí nesta obra que faz parte das missões, no nome de Jesus, amém? Os irmãos também aqui da sede, não deixa de trazer o quilo, irmãos, amém? Existem famílias que a gente assiste aí socialmente e precisa de ajudar essas famílias, mas nós precisamos aí dos alimentos, né, irmãos? Do arroz, do feijão, né? Os irmãos que puderem, tiverem condições, ajude. O que não puder, não tiver condição, peça lá para o parente. Eu muitas das vezes peço para minhas tias, para os meus parentes. Não, passa aqui e pega. Ó, passa aqui e pega. Ó, tem alguma coisa aqui, passa aqui e pega. E aí a gente vai fazendo que às vezes a pessoa em si não tem, porque a família talvez é grande, mas algumas pessoas de fora podem ajudar e tem prazer nisso. Amém? Então amanhã nós temos também então a escola bíblica dominical. Vamos aprender sobre a consciência, o tribunal interior. Amém? É a consciência, né? Em nome de Jesus nós vamos aprender sobre este assunto muito importante, né? Uma das coisas que nós vamos aprender às vezes a gente fala alguma coisa, né? Não vou para o culto hoje porque estou, um exemplo, estou doente. Mas Deus sabe que não está doente. É a consciência que você mentiu, você não falou a verdade. A consciência fica, não fica quando você mente. Aí tem que dobrar o jeito, Jesus me perdoa. Pode Jesus tem misericórdia, já é a consciência, é o tribunal da consciência. Amém? Então vem aprender lá na sua congregação, vai lá aprender que esse é um assunto de suma importância para nós os cristãos. À noite é o culto de missões, né, irmãos? Nós vamos fazer como o pastor já nos orientou. Os irmãos façam o evangelismo pessoal, irmãos. Convida alguém, vai na casa da pessoa, traz ela para ouvir a palavra de Deus, amém? Acho que esses são os recados, irmãos, das congregações. Tem algum recado? Manuel, pastor Carlos, pastor você, Robson, não? A Celeste tem alguma coisa? As irmãs, tipo de oração? A Júlia, com os pais, já falou aquele dia, amém? Jovens, também não? Músicos, também não? Membros, então, o nosso evangelista Marcos vai estar orando, despedindo a igreja, e logo após o pastor Carlos estará nos impetrando a bênção apostólica, amém? Oremos, meus irmãos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecido mais uma vez, Senhor, nem sei se nós merecemos, mas nós agradecemos ao Pai Todo-Poderoso pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Senhor, continua agindo conosco. Continua conosco, ó Deus Todo-Poderoso. Mortifica a nossa velha carne e o nosso velho homem. Com esse sangue, com esse suco, com essa carne que hoje nós degustamos aqui. Mortifica e nos regenera. E agora nos despeça-nos em paz para os nossos lares. Mas nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Todos que foram abençoados, levanta as vossas mãos assim. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. E todos dizemos amém. Santo irmão, com a paz do Senhor.